Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt e especificamente estamos falando sobre visão computacional, sobre alguns, algumas funções que o Qt tem para nos ajudar a tirar foto, a fazer filmagem. E aí na sequência dessa playlist, né, desse conjunto de aulas sobre visão computacional, nós vamos trabalhar aqui operações com imagens, filtros e alguns algoritmos de segmentação de imagem. Então, na aula de hoje, o nosso objetivo da aula de hoje é conseguir acessar a câmera, projetar essa câmera na interface, certo? E conseguir capturar uma imagem e colocar, salvar no arquivo e colocar em um label. Até o final dessa aula nós vamos conseguir fazer isso. Então, para que isso seja possível, vamos começar aqui pela interface e vamos puxar um widget. Estou ajustando manualmente porque vai dar um trabalho a mais fazer responsivo nesse caso aqui. Então tem o label aqui e o widget. Então, pode perceber aqui que esse aqui é 241 por 301. A gente vai usar essa informação mais lá na frente. Então o primeiro passo já foi finalizado. Nós criamos aqui a região na interface que a gente quer fazer a projeção da imagem, né? A imagem vai aparecer aí. Agora a gente vai puxar dois botões, que eu vou inicializar a câmera. Ok? Vou inicializar a câmera. E o outro botão eu vou tirar a foto. Nada muito incrível aqui até então, certo? Então vamos fazer aqui mais ou menos na sequência, certo? O que a gente vai precisar fazer agora é inicializar a câmera. Então antes de inicializar aqui eu vou mudar o objeto, porque lá na frente, quando a gente criar várias funções, vai ser difícil gerenciar. E aqui tira a foto. Então eu vou criar agora os slots, certo? Então clicado em init câmera, fica fácil agora a gente saber que é a função para iniciar a câmera, inicializar a câmera, e agora tira a foto. Então criamos dois slots que quando a gente clicar nos botões, como a gente já falou, cliquei no botão, ele chama a função correspondente àquele botão clicado, certo? Então criamos aqui dois slots. O que a gente vai fazer na sequência agora é ir lá no MinWindow.h, ok? Então vamos lá no MinWindow.h e vamos começar a fazer a programação até que a gente possa realmente programar os botões. Então, o que a gente vai usar? Vamos usar aqui a câmera, por isso que eu vou incluir aqui o QCâmera. Eu vou usar também o widget, eu vou criar tipo um vídeo que vai ser apresentado na interface. Então ele vai aparecer lá no widget, por isso eu vou chamar aqui que vídeo widget. E eu vou fazer a captura da imagem, então que câmera image capture, ok? Então faz sentido, né? Já que eu quero acessar a câmera, eu quero tirar foto, eu quero fazer, enfim, algumas coisas legais aí com a câmera. Eu quero mostrar o vídeo filmado aí da câmera num widget que vai estar na interface. E eu também quero fazer a captura dessa foto e salvar, por exemplo, no arquivo ou mostrar também no widget. Então agora na sequência o que a gente vai fazer é criar aí algumas entidades. Vamos criar objetos, sim,
de certa forma vazios, porque vamos fazer todos os ponteiros para que a gente possa chamar na hora que a gente quiser. Então, que câmera, que vídeo widget, e aqui vai ser a visualização, viewfinder. Estou usando aqui alguns nomes padrão que o tutorial lá do próprio Qt ele nos indica usar, certo? Então, por isso que esses nomes aqui estão em inglês. Que câmera, image capture, ok? Então, image capture. Então nós temos aqui os 3 ponteiros, um que vai ser aquele indivíduo que vai mostrar o vídeo na interface, outro que vai acessar a câmera e o outro que vai pegar a imagem e salvar na câmera. E aí, agora a gente já pode começar a pensar na implementação aí do nosso algoritmo na câmera, certo? Então basicamente, para inicializar a câmera, ou seja, quando eu clicar naquele botão ele vai inicializar a minha câmera. Obviamente, primeiramente eu vou ter que criar um objeto do tipo QCamera. Então, new QCamera. E aí, isso aqui vai fazer com que ele acesse a câmera. Só que por enquanto a gente não vai poder visualizar nada porque a câmera só existe, né? Ela só foi instanciado o objeto da câmera. A gente precisa do objeto que vai fazer a visualização, que é o viewfinder. Então esse aqui vai ser um new video widget. E aí nós vamos passar aqui as propriedades do widget. Ok. E aí nós vamos ter um problema aqui, porque é meio bugado aqui essa função e ele não consegue pegar as propriedades do widget de geometria. Ele não consegue colocar o tamanho. Então a gente vai ter que colocar esse tamanho manualmente. Então eu vou colocar aqui set mínimo size. E aí eu vou colocar lá tamanho mínimo e tamanho máximo vão ser esses aqui, né? 241 por 261. E isso aqui você está tanto para o mínimo quanto para o máximo. Isso aqui é uma maneira de contornar o bug. Existe uma outra maneira de resolver isso aqui, mas enfim, isso aqui vai resolver nosso problema por enquanto. Diz viewfinder.show. Pronto, agora nós já temos a câmera, o vídeo da câmera associado ao widget, o tamanho dele, e agora nós estamos mostrando. O que falta agora é eu associar a câmera para a visualização, certo? Então aqui a gente vai pegar diz câmera e vamos setar a visualização dessa câmera, set viewfinder, passando esse objeto aqui de visualização, ok? Então agora podemos já visualizar no widget lá da interface a câmera filmando aí qualquer coisa. E agora o que a gente vai fazer, né, essa é a próxima parte, que é a parte de captura de imagem. Então diz câmera.set capture mode, que vai ser que câmera capture still image.
Então aqui é uma propriedade que a gente vai dizer que a câmera vai capturar, quando a gente apertar lá o botão, ele vai capturar a imagem, vai travar a imagem, vai salvar e colocar no KeyImage pra gente. E agora nós vamos startar a câmera. Okay. Então tudo está funcionando. Só temos um problema aqui nessa parte da captura da imagem. Quando eu capturar a imagem, o que vai acontecer? Por enquanto nada. Certo? Mas o que eu quero que aconteça, na verdade, eu quero que quando o programa disser, a imagem já está pronta, já está no KeyImage, tudo legalzinho, eu quero agora processar essa imagem. Então, eu não tenho como saber que a imagem terminou de capturar, exceto que eu crie um observador que possa ficar escutando, né, o processo de captura de imagem, e a função lá da câmera diga para mim, emite um sinal dizendo, olha, eu terminei de fazer isso aqui. E aí ele vai disparar um evento e resolver o meu problema. Para fazer isso, o Qt tem uma função chamada connect. Então essa função connect aqui, do jeito que eu estou utilizando, ela vai pegar lá na image capture, que é o indivíduo que faz a captura da imagem, que inclusive eu esqueci aqui de criar o image capture. Diz image capture vai ser igual a new que câmera image capture, e aí eu vou passar a câmera, né, para ser capturada a imagem. Diz câmera. Então eu vou pegar, acessar o image capture, esse objeto aqui. Nesse objeto vai ter uma função que vai emitir um sinal. E aí eu vou ficar escutando desse objeto o sinal que vai ser emitido pela função image captured. E ele vai ser do tipo inteiro e que image. Então aqui eu estou escutando o objeto image capture, e aqui essa função image captured vai emitir um sinal e vai me passar esses dois objetos aqui, inteiro e KeyImage. E aí como é que eu vou, ou que função eu vou chamar para processar essa imagem depois do sinal disparado dizendo que eu terminei de capturar a imagem? Eu vou aqui na interface, que é na janela main window, na janela principal, e vou chamar o slot. Ou seja, eu vou criar aqui process image, que também vai ser do tipo int e KeyImage. Então essa função aqui eu tenho um objeto image capture que tem uma função image captured, e essa função vai emitir um sinal dizendo, consegui capturar a imagem. Essa imagem, depois que conseguir está pronta dentro do KeyImage e tudo mais, vai chamar a função processImage, vai passar a imagem para essa função e aí eu vou processar. Mas onde é que está essa função processImage? A gente vai precisar criar essa função agora, certo? Então vamos lá para o main window novamente e criar aqui dentro de private slots, vamos criar aqui a função processImage, que vai ter um inteiro basicamente a gente não vai usar essa primeira variável, mas a segunda, que é o KeyImage, a gente vai utilizar, certo? Image. Pronto. Então, uma vez criada essa função aqui, o que eu tenho que fazer?
eu vou tirar uma foto, né? Então, para eu poder conseguir tirar essa foto, eu vou ter que chamar isso aqui, this camera searching log. Então ele vai procurar e travar a imagem, e em seguida ele vai capturar a imagem que está na câmera, ok? Então estou seguindo aqui mais ou menos uma sequência, certo? Para a gente entender mais ou menos o algoritmo. Então eu setei tudo, deixei tudo inicializado bem direitinho. E agora eu apertei o botão para tirar a foto. Na hora que eu apertei o botão para tirar a foto, ele vai capturar a imagem. Na hora que capturar a imagem, ele tem que chamar o slot, certo? Ele precisa chamar Process Image depois que eu apertar o botão. Então para isso eu vou ter que implementar aqui a função Process Image. E aí nessa função, sei lá, vamos salvar a imagem. Eu vou copiar aqui porque é bem parecido o que a gente vai fazer com a parte de salvar. Eu vou salvar a imagem aqui na aula 3. E vamos olhar lá o label. O label 2, certo. Então aqui no label 2 eu vou salvar aqui a minha imagem, certo? Não vai ser no label 2 não. No label 2 eu vou mostrar a imagem. Eu vou aqui img.save file name. E aí na sequência eu vou mostrar essa imagem aqui no label. Ok? Então já tem a imagem aqui que eu recebi. Então label 2 set pixmap. E aí esse set pixmap aqui nós vamos colocar aqui pixmap dois pontos from image img. Então basicamente é isso que a gente tem aqui, certo? É o mínimo que a gente precisa fazer para conseguir imprimir nossa imagem, salvar, aparecer na tela, filmar e tudo mais. Esse warning aqui que ele está dando é porque nós não estamos usando a variável request ID, certo? Mas em princípio não precisa se preocupar. Apertei aqui o botão, certo? Olha aí. Então agora eu vou tirar a foto, ok? E aí eu vou salvar aqui no arquivo teste, eu já estava usando ele. E aí como a imagem ela é muito grande, ele não ficou muito bem no label porque eu preciso fazer alguma coisa aqui, certo? Mas vamos lá na pasta e aí você pode ver a imagem em tamanho real, certo? Agora é só um ajuste de tamanho da imagem que está sendo colocado aqui na interface, porque o label não está ajustando automaticamente essa imagem, certo? Então basicamente é isso que a gente tem para a aula de hoje. Não se esqueça aí de curtir o nosso canal, compartilhar. Não se esqueça também de se inscrever se você está assistindo essa aula pela primeira vez. Sugiro que você comece da aula 1, entendendo um pouquinho aí do processo salvar a imagem, do processo de abrir a imagem. E aí a gente vai continuar nessa sequência até fazer um processamento de uma imagem legal aí, separar círculos ou alguma coisa aí que eu ainda vou decidir o que a gente vai fazer, certo? Então não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho lá e até a próxima aula.